entenda uma coisa. Eu chamei essa noite a noite dos astros. Você sabe que eu estou com a minha voz um pouquinho desgastada, não sei se vocês estão percebendo. Consegue perceber no microfone? Talvez não está muito, mas enfim, estou com a voz um pouquinho desgastada, mas não tem problema. Mas veja bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer, quem quer brilhar aqui? Que Deus falou que nós, nesta geração, precisamos resplandecer como astros nesse mundo. Temos que brilhar, temos que fazer resplandecer a luz que já foi colocada em nós. E às vezes, irmãos, as pessoas não estão entendendo. A primeira coisa que um astro, uma estrela precisa ter, é uma coisa que talvez muitos deixaram pelo caminho. É o brilho próprio. Uma estrela, um astro, ele tem luz própria. Você tem que ter o seu próprio brilho, você tem que ter a sua própria, digamos assim, a sua própria identidade. Você não pode se desanimar ou esperar que alguma coisa aconteça que te dê um apoio suficiente ou que vai fazer você se despontar, crescer e ser uma bênção. Você tem toda a habilidade para ser uma bênção, para crescer e para fazer, meu irmão, com que o mundo aí fora fique assim, olhando e espantado em ver o que Deus realiza na sua vida. Por que no mundo, por exemplo, tem muitas estrelas? No mundo tem muita gente famosa. Tem ou não tem? Tem muita gente famosa. E por que na igreja, às vezes, falta gente assim? Falta gente que, digamos assim, que vão brilhar de maneira... O mundo, se você olhar para o mundo mesmo, é muitas pessoas famosas, muita gente que brilha, muita gente que não dá nem para contar. No entanto, dentro da igreja, às vezes está faltando o quê, gente? Está faltando gente brilhar. E nós não podemos perder, irmão. Quem é maior? É o diabo ou é Deus? Não é Deus, pessoal. Nós não podemos aceitar isso. Eu não posso deixar, irmãos, e ficar esperando as coisas acontecer por si próprio. Uma das coisas que eu vou falar com você, para você brilhar, vamos em Isaías. Você quer brilhar de verdade, gente? Sim ou não? Então coloca o que eu vou dizer no teu coração. Primeiro passo que você precisa fazer. Nós já conhecemos esse versículo e muito. Isaías, capítulo 60. Vai aparecer no monitor também. Vai, né? O Hugo está lá, isso. E versículo 60, capítulo 1. Versículo 1, capítulo 60. Quem achou aí, diga amém. Aí diz assim, olha. Levanta-te, resplandece, porque já vem o que é, pessoal? A tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a glória se verá sobre quem, gente? Sobre ti. Temos que nos levantar. A glória de Deus não brilha na vida de quem não se levanta, irmão. Não adianta a gente achar que a Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai agir. Irmão, tudo que Deus podia fazer por nós, Ele já fez na cruz. Fez ou não fez? Estávamos lançados nas trevas, Deus, através de Cristo, veio e nos tirou daquela escuridão do mundo, das trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz. E nós não podemos permitir, irmãos, e o diabo vai fazer de tudo para apagar esse brilho, para deixar a gente, digamos, aquém dos planos de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer, você tem que se levantar. Irmão, Deus não vai colocar de pé quem não quer se levantar. Deus não vai levar você aonde você não quer chegar. Deus não vai colocar algo na sua vida que você não almeja receber. Por isso que Mateus, a Bíblia fala o seguinte, que se você, aquele que tem fome e sede de justiça, a Bíblia diz, esses serão o quê? Serão fartos. Se você perder a fome, perder a sede, o anseio pela vitória, pelas promessas de Deus, meu irmão, infelizmente as coisas não vão acontecer. Não depende, você não pode depender de ninguém, você tem que ter o seu desejo, você tem que querer chegar em algum lugar, você tem que querer brilhar, você tem que querer crescer. Porque não adianta, Deus está falando aqui, levanta-te. E se você ler o título do capítulo 60, você vai ver dizendo, Jerusalém é restituída à sua glória. Havia perdido, muitos de nós às vezes perdemos a nossa glória, perdemos o brilho. E a gente precisa fazer o quê? Qual que é o primeiro passo que Deus estava dando ali a Jerusalém? Se levantar.
Se levanta, meu irmão. Você tem que levantar dentro do teu coração, tem que ter um desejo ardente, uma fome, um anseio de ver as coisas acontecendo. Enquanto eu ficar caído, já viu uma criança birrenta? Quem já viu criança birrenta? A criança cai no chão, aí fica fazendo birra, né? O pai vem, pega, o que a criança faz? Já viu quando a criança joga o corpinho assim? Ela não quer. A mãe pega assim, ela faz assim, ela solta o corpo. Meu irmão, tem gente que Deus está fazendo isso. Deus está querendo levantar, mas a pessoa está o quê? Não. Tem coisa que não é Deus que precisa fazer por nós, não, irmão. Você sabe que a glória de Deus só vai vir sobre quem se levanta. E se você não se levantar, se você depender de outras pessoas para que você venha a ser alguém na vida, a honra não vai ser sua. Eu não vou ler com vocês, mas nós conhecemos a história. Nós conhecemos a história de Débora e Baraque. Quem conhece a história de Débora e Baraque? Conhece a história? Vamos para a guerra. Vamos lá. Aí Baraque olhou e falou que, olha, Débora, eu só vou se você for comigo. Ela falou, certo, eu vou com você. Certamente eu irei. E a Bíblia diz que levantou-se Débora e foi. Só que ela falou o seguinte, só que a glória não vai ser sua. Se você ficar esperando por alguém e não entender que a única pessoa, digamos assim, vamos colocar pessoa, a única pessoa que você tem que depender é de quem? É de Deus. Ninguém é responsável pelo teu fracasso nem pelo teu sucesso. Se você quiser, você se levanta. Se você quiser, você resplandece. E se você quiser, as coisas vão acontecer na sua vida, irmão. Não tem como dar errado. Não tem como a gente ficar esperando acontecer, achando que eu não tive sorte, achando que as coisas eu não nasci para ser feliz. Meu irmão, se você olhar para Gideão, que é o tema da reunião que a gente faz aqui, a reunião dos 300. Deus chega em Gideão e fala, Gideão, vamos lá, cara, levanta, eu quero te usar. E ele ficou pedindo para Deus, Senhor, mas será que o Senhor é comigo mesmo? Irmão, nós temos que parar de ficar pedindo confirmação para Deus, enquanto Deus já falou que nós precisamos se levantar e ser uma bênção. Deus não quer ver ninguém, Deus falou que a gente tem que estar por cima e não por baixo. Aonde que você está olhando? Tem luz aqui nessa igreja? Aonde que estão as luzes nessa igreja? Hã? A luz fica em cima ou fica embaixo? Aonde que os filhos de Deus têm que ficar? Por cima ou por baixo? Ô irmão, você está por baixo. Tem gente cabisbaixo na vida. Tem gente que só reclama, só murmura. Não, você precisa se levantar e falar, Deus, a partir de hoje, eu não dependo de ninguém, eu não dependo. Eu vou escrever a minha história. Eu vou fazer uma pergunta rapidamente para você. Quem era Davi? Fala para mim quem era Davi. Davi não era ninguém. Ele era de uma linhagem real? Era não? Ele seria rei? Não, ele não seria rei. Mas o que a Bíblia diz que ele fez? Que lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto os seus irmãos mais velhos ficavam lá, abajulando os papaizinhos lá, parados sem fazer nada, a Bíblia diz que ele não ficou lá reclamando, eu estou aqui trabalhando, só eu trabalho, e só, meu pai só manda eu fazer as coisas, meus irmãos ficam lá, cuidar dessas ovelhas aqui. Não, ele não ficou lá fazendo isso, não. Mas o que a Bíblia diz que ele fez? Das ovelhas do pai dele, que lá no meio do cuidando pasto, tão bem que quando veio o urso atacar as ovelhas, ele enfrentou o urso e fez o quê, irmãos? Ficavam lá, abajulando os papaizinhos lá. Veio o leão, fez o quê? Ele rasgou do mesmo jeito que ele não ficou lá. Como nós estamos lidando com aqueles que tentam roubar as nossas ovelhas, o nosso sustento, que tentam roubar de nós o nosso brilho, que tentam tirar de nós a fé? Algo que o nosso Pai confiou na nossa mão, o sonho que Deus deu para você, a expectativa que Deus tem por você, por mim. Aonde nós estamos deixando e como estamos lidando com isso, quando Satanás se levanta para tentar nos abater, para tentar provar para nós que não vamos ser ninguém, que não vamos chegar a lugar nenhum. O Davi, diante daquela situação, meu irmão, ele não dependeu de família, não dependeu de pai, não dependeu de ninguém. O Davi enfrenta. E rompe, destrói, mata o leão, mata o urso. Aí um dia ele vai lá para levar um alimento lá para os irmãos dele que estavam na guerra. E quando chega na guerra, o que acontece? Estava lá o gigante afrontando todo mundo. E todo mundo fazia o quê, gente? Todo mundo corria quando via o gigante. O Davi chegou lá e, peraí, que história é essa? O que está acontecendo? Os irmãos dele já queriam o quê? Já queriam impedir ele.
Não, rapaz, você não pode não. O que você está fazendo aqui? O teu lugar é lá. Meu irmão, o lugar é você que faz. É você que brilha. Você não pode esperar. Ah, mas ninguém acredita em mim. Podia sair bravinho. Irmão, ninguém precisa acreditar em você. Ninguém precisa acreditar em você. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Diga, ninguém precisa acreditar em você. Fala aí, ninguém precisa acreditar em você. Não importa quem acredita em você ou deixe de acreditar em você. Não importa. Ah, mas eu queria tanto um apoio. Você não precisa de apoio. Deus falou para o Gideão, falou, Gideão, vai nessa tua força. Com o que você tem, você já é capaz de vencer e de ser uma bênção. Não precisa de mais nada, Gideão. E Davi ali, naquela situação, ignorou aquela situação, sabe, deixou, ninguém confia em mim, ninguém acredita em mim. Não, peraí, deixa que eu vou. Chegou até o rei, eu vou lutar. Eu vou fazer. Ele se dispôs a lutar. Por que o mundo tem muita gente que brilha? Porque no mundo as pessoas se levantam para fazer o que precisa ser feito. E até o que não é para ser feito. Verdade ou mentira? Mas o povo de Deus às vezes é um povo retraído. Em que Deus precisa ficar falando, vamos, 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 toda hora, vamos, vamos, vamos. E o povo de Deus, não, eu não quero. Ah, não. Aí a gente chega uma hora que a gente desacredita do que Deus falou para nós. Eu vou repetir o que era Davi. Davi não seria rei. Mas ele falou, não. Peraí, eu posso não ser o rei, mas eu vou brilhar de alguma maneira. E ele teve a oportunidade, Deus levou ele lá para que ele provasse o valor dele, para que ele enfrentasse o gigante Golias, enfrentou o gigante Golias, venceu mais uma vez. E dali em diante, Deus pensou, poxa. Aí você pode dizer, mas ele tinha a unção de Deus. Mas antes de tudo isso, Deus já enxergava Davi brilhando, irmão. Deus já enxergava que Davi era um homem valente. Deus já enxergava. E às vezes a gente fica dessa forma, dessa maneira, só se lamentando, irmão. Ah, mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se talvez muitas coisas acontecem só sobre a sua vida, aproveite que são oportunidades que Deus está te dando. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Cadê o pastor Rodolfo? Está aqui ou não? Está por aí. O pastor Rodolfo está ali. O Davi, eu comentei aqui que o Davi, talvez ele olhava e pensava assim, poxa, só olham para mim. Meu pai só manda eu cuidar dessas ovelhas aqui. Na verdade, Deus estava de olho no Davi. Estava ou não estava? O pastor Rodolfo, quando era obreiro aqui na sede, ele vai lembrar disso. Oi, Rodolfo. Esse pastor não podia me ver, irmão. Verdade, agora falar mal do senhor aqui, pastor. Estou brincando, brincadeira, o senhor não vai ficar triste. Ele não podia me ver, irmão. Eu vou usar um pouquinho a linguagem dele aqui. Mas foi Deus usando ele, só para vocês entenderem. Ele olhava para mim, ô filho do capeta. Aí eu olhar, tá olhando o que para minha cara, irmão? Levantar o braço assim. Olhar, e vivia jornal para todo lado. A nossa vida era vender jornal aqui, passar jornal. Quem lembra os pastores, né? Era passar jornal. E ele já pegava uma carta de jornal. Você tem 2 horas para voltar aqui, irmão. Derrotado, miserável. Sai da minha frente. Vai, irmão. Tá olhando o que para mim? Vai. Tá. E toda hora, irmão, parece que ele só olhava para mim, irmão. Parecia que não tinha ninguém mais na igreja de obreiro, a não ser eu. Toda hora. E eu, filho do capeta, derrotado, miserável. O pastor David também lembra, certo? E aí tal, mas ele foi usado. Ele foi usado por Deus. Meu irmão, tinha vez que dava vontade de não ir, tinha vez que dava vontade de voltar atrás. Meu Deus! Teve um dia que fez bolha no meu pé, e eu nessa Rua Barbosa, andando no sol, para lá e para cá, subia e voltava, em jornal. E vamos ajuda a obra de Deus com um realzinho, pega esse jornalzinho, glória a Deus. Mas, olha, irmão, nunca voltamos sem conseguir aquilo que não foi determinado. Às vezes você está nessa situação. Ah, mas só comigo, as coisas estão acontecendo. Irmão, então muda essa história você. O pastor Rodolfo me ensinou a ser homem de Deus, irmão. Me ensinou a ser valente. Me ensinou a não desistir, a ir para cima, a vencer. E a gente hoje está aqui, glória a Deus, permanecemos na presença do Senhor. Amém?
A gente tem que vencer os desafios que são colocados diante de nós. Eu preciso me levantar, eu preciso acreditar em mim. Ninguém precisa mais acreditar. Irmãos, mas que maldade, irmão. Você sabe quem comete a maior maldade contra você? Posso falar ou não? Diga a maior maldade. Diga com fé, diga a maior maldade. Quem comete contra a minha pessoa sou eu mesmo. Nós mesmos. Eu sou injusto comigo, porque Deus me fez preparado para me fazer vencer, para me levar mais além, para me fazer despontar, só que eu mesmo não acredito em mim. Eu mesmo não quero chegar a algum lugar, eu mesmo não quero fazer por onde. E a Bíblia diz, levanta-te e resplandece, porque a tua glória vem. Vou ler de novo. Levanta-te e resplandece, porque já vem o quê? A tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo aonde, pessoal? Sobre ti. Só se levantar. Só você se esforçar diante das circunstâncias, das lutas, das aflições. A crise, por exemplo. Muitas pessoas ficam falando em crise, problema financeiro e dificuldade. Parecia uma febre. Hoje deu uma amenizada. Mas parecia uma febre, não foi uma febre? Era só crise. É crise. Parar é crise. Deus me deu uma palavra, nessa época, principalmente, alguns anos atrás, a terceira de João no capítulo, que é o primeiro só, a Bíblia diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde. Assim como bem vai o quê? A tua alma. Irmão, se você não estiver bem, os seus negócios não vão estar bem. Se você não estiver bem, a sua família não vai estar bem. Nada vai estar legal para quem não está bem. Todas as coisas vão refletir conforme está a minha alma. Então, se dentro de mim não resplandecer essa luz, essa energia positiva de crer, de olhar com outros olhos, com uma expectativa diferente, e de olhar o mundo sem barreiras. E se vier alguma barreira, vai cair diante de mim, eu vou vencer, sem pensar no que vai acontecer, sem ficar pensando como, mas crendo e recebendo a bênção de Deus. Não vai resolver nada. Se eu não levantar os meus olhos, na sequência ele diz ali o versículo 5, é o 4, né? Levanta em redor os olhos e faz o quê, pessoal? E vê, todos esses já juntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão do teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Só que isso vai acontecer quando eu levantar os meus olhos. Quando eu começar a olhar a vida com uma perspectiva diferente. Como eu falei de Davi não era para ser. O problema, quer ver, é Salmo 110, vamos lá. Salmo 110. Não vou demorar, vou procurar, já eu já vou encerrar. Não vou pegar muita leitura. Você tem que ter o seu brilho próprio. Cada um de nós precisamos enxergar em nós mesmos, dentro de nós. Temos que olhar para nós e ver a capacidade que temos. Como Davi enxergou, não, eu tenho essa habilidade. Amém? 110, versículo 1 em diante. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que te ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará, de que maneira, pessoal? Voluntariamente, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Digam graças a Deus. Como que a Bíblia diz? Aqui, se você ler aqui, o título fala que
Esse Salmos, ele é um salmo falando da vinda do Messias, um salmo messiânico. Falava da vinda de Cristo. Que quando Cristo viesse, e ele já veio, digam graças a Deus, a Bíblia diz que o povo dele, esse povo de Deus, nós, o povo de Deus de um modo geral, se apresentaria de que maneira? Versículo 3, o teu povo se apresentará voluntariamente. Volto a falar do início. Por que no mundo tem tanta gente brilhando, pessoal? Tanta gente famosa, de poder, de posse. Porque esse povo lá fora, irmão, eles fazem e servem o mal, os demônios, seja o que for, tiver que fazer, de um modo voluntário, e eles não medem esforços para fazer aquilo que o mundo pede. Eles não medem esforços, eles fazem. Agora aqui Deus está falando, o povo dele era para ser assim. O povo deveria, de um modo voluntário, se apresentar ao Senhor no dia do seu poder. Não é preciso, eu vou repetir isso aqui, Deus ficar falando milhões de vezes com você. No Isaías 60, versículo 1, ele diz, você tem que se levantar. Levanta-te. Não precisa ficar falando muito não, meu irmão. Você já ouviu falar de Jabes? Quem já ouviu a história de Jabes? Quem era Jabes? Fala para mim, quem era Jabes? Mas o Jabes, ele falou o seguinte, ele ficou conhecido pela oração que ele fez. E ele chega em Deus e fala, Senhor, amplifica os meus termos, me faça vencer os meus inimigos. Ele me diz, me faz ser mais ilustre do que os meus irmãos. Meu irmão, você tem que brilhar mais. Tem que brilhar mais. Jabes não precisou ficar recebendo empurrão de Deus, promessas de Deus. Jabes não precisou ficar recebendo promessas milhões de vezes. Se você vai ter que ir, vai que eu vou com você. Não. Ele se predispôs, ele se levanta, ele chega ali voluntariamente e fala, Deus, me ajude a vencer os meus inimigos, amplifica os meus termos. E a Bíblia diz que Deus concedeu a ele. Por quê? Porque ele se levantou de que maneira, pessoal? Voluntariamente. Você não precisa esperar por ninguém. Irmão, nem por Deus. Porque uma coisa eu sei. Você não precisa de, mas Deus não me deu uma palavra, Deus tem que confirmar isso, Deus tem que confirmar aquilo. Irmão, Jesus já falou que Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Que você tem que estar por cima, que você tem que receber o melhor dessa terra. O que mais que eu estou esperando? Fala para mim. O que mais que eu espero de Deus? Na verdade, Deus está esperando os filhos dele se levantar. De que maneira? Um modo voluntário. E se colocar diante de Deus e falar, Deus, a minha história vai mudar. Eu não vou aceitar ser mais um. Jabes falou exatamente isso. Eu não vou ser mais um. E você não é mais um. Você não é mais um. Se você está aqui hoje é porque eu tenho a certeza do que eu estou dizendo para você. Você não é mais um. E hoje você pode fazer a mesma coisa, falar, Deus, me faz ser mais ilustre do que todos os que estão aí fora, aonde quer que seja. Você não precisa limitar o poder de Deus sobre a sua vida. Mas às vezes nós temos que ficar de que maneira, irmãos? Deus tem que ficar empurrando a gente. Vai, vamos. O que na verdade não era para ser assim. Em Mateus, vamos ler lá Mateus rapidinho? Daqui a pouco a gente já termina. A tua luz vai brilhar da maneira que você se levantar, irmão. Ninguém é culpado pelas suas decepções. Ninguém vai ser e ninguém é culpado. Mas pastor, aconteceu tantas coisas na minha vida. Tudo bem que aconteceu, acontece mesmo. Na vida de quem já aconteceu tantas coisas? Já aconteceu. Você pode dizer isso, pastor, já aconteceu tantas coisas na minha vida. Quem já aconteceu? Já aconteceu? Todos nós, irmão. Se isso me para, se isso me impede, não. Eu ia até fazer, irmão. Aí, como eu falei, eu vou ler aqui o Mateus, que eu devo entrar na parte que eu quero. Mateus 5. 5, versículo de número 14. Direto onde eu quero.
Quem achou aí, diga amém. Vós sois o que, gente? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão em casa. Olha o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz, aonde, pessoal? Diante dos homens, para que vejam as vossas o quê? Boas obras, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Aí tem gente que fica numa religiosidade. Não, de maneira alguma, né? A gente não, Deus cresça em mim, que eu diminua. Deus está falando, irmão. Tem uma outra passagem que Deus fala: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas hoje a luz está sobre você. Hoje a luz de Deus é contigo. E ele diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Você sabe o que quer dizer isso? Que Deus já olha você como uma luz. E acima de tudo, uma luz que como uma cidade está edificada onde? Sobre os montes. O que é uma cidade edificada sobre o monte? Uma cidade no alto do monte, quando chega à noite, principalmente à noite, de longe, a pessoa nota aquele brilho. A pessoa nota aquele sinal lá no alto. Principalmente na noite. Meu irmão, Deus já vê você como uma cidade edificada bem no alto. Só que se você não se vê no alto, é impossível as coisas acontecer para você. É impossível, não dá. A palavra de Deus diz: você pode ser uma pessoa muito, muito santa, irmão. Você pode orar bastante, você pode ser uma pessoa de Deus, quanto você quiser. Mas uma coisa eu digo: oração não faz você ver a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que só vê a glória de Deus quem crê. Quem crê, verá o quê? A glória de Deus. Não entendem, não me interprete mal o que eu estou dizendo. A oração te ajuda muito, irmão. Mas se na hora que você tem que resplandecer, fazer a coisa acontecer, crendo, se você ler a história, você vai ver Deus falando que Abraão creu bastante. Abraão acreditou muito. Abraão acreditava. Acreditava ou não acreditava? Você pode orar muito, mas na hora que você crê, você não crê. Você ora muito, mas não... Então, ou seja, a gente precisa acreditar. Eu preciso me ver como Cristo me olha, como Cristo vê a cada um de nós. E ele diz: olha, vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. É dessa maneira que Deus te enxerga. É dessa maneira, e Deus quer que você resplandeça assim. Deus quer que as pessoas vejam sim. Eu não vou me orgulhar. Não é para ficar orgulhoso, soberbo, claro que não. Mas uma coisa é certa: Deus quer que você brilhe sim. Deus quer que o mundo veja que você é uma pessoa iluminada por Ele. Que você é uma pessoa que cresceu na presença dEle. Agora, se eu ficar aí de bobeira, não vai dar tudo. Não adianta, irmão. Minha luz vai ficar apagada. Sabe, a luz, eu vejo assim, a luz que Deus colocou em nós, ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. Mas o que acontece? O que acontece? A Bíblia fala que Satanás é a estrela que caiu do céu. A estrela caída. Sim ou não? Isaías, a estrela caída. E tem muita gente que está uma estrela. É uma estrela, mas uma estrela de que maneira? Caída. Se eu pegar... Eu ia fazer isso aqui. Eu ia fazer. Eu não fiz, porque é meio complicada a questão da energia. Mas eu ia deixar essa estrela no chão. Eu ia deixar ela acesa no chão. Só que ia ser difícil para colocar fio e tudo mais. Eu ia deixar ela acesa no chão. Porque se você colocar essa estrela acesa no chão, ela tem luz. Sim ou não? Tem luz. No entanto, ela no chão não percebe nada. Não percebe nada, você não se percebe. Você não ia perceber se ela estivesse aqui no chão. Tem muita gente que tem luz, que tem brilho, que tem potencial, que tem capacidade de muito mais além do que você imagina, mas a tua luz está escondida, está debaixo, está, sabe? O diabo vai apagando a nossa luz, e como que ele apaga? Ele apaga com as murmurações, com as insatisfações, ele faz a gente ver as coisas o inverso do que a palavra de Deus fala. Eu ia fazer também uma outra dinâmica de pegar, por exemplo, o medo, de pegar a covardia, digamos, como a Bíblia falou lá em Gideão mesmo, em Juízes, com Gideão, quando Deus fala: grita aos ouvidos do povo que quem for covarde e tímido que volte das montanhas, quando 32 mil homens tinha lá no exército dele, meu irmão. A Bíblia diz que ele gritou e todo mundo voltou para trás. Ficou poucas pessoas, no final só 300.
Mas o que acontece? O medo, a insegurança, a incredulidade, a maneira com que eu enxergo, com que eu levo a minha vida, cada dia vem, é uma decepção, eu acho que foi uma injustiça. Eu ia pegar a injustiça, eu ia pegar um adesivo, ia colar a injustiça em cima dessa luz. Ia colar também o medo, ia colar também a falta de iniciativa, a falta de disposição, a falta de voluntariedade de fazer o que Deus se pede para fazer, a disposição que não se tem mais. Eu ia colocando até fechar toda essa estrela. Eu ia fazer essa dinâmica, porque isso também apagaria o teu brilho. Apagaria ou não apagaria? Apagaria, a luz poderia estar acesa, mas talvez o diabo está apagando você aos poucos, sabe? Não foi justo o que aconteceu. Aí você fica remoendo o teu passado, você fica pensando em coisas que já foi. Se uma porta se fecha aqui, irmão, outra porta se abre aonde? Outra porta se abre ali. A pessoa que nasceu para brilhar, irmão, não pode se esconder. Não se esconda de Deus. Não fuja de Deus. Você tem potencial talvez para ser um empresário, para ser uma pessoa abençoada, para ser um brilho lá no meio da tua empresa onde você trabalha, um funcionário de bênção, exemplar, para ser ali aquela pessoa de valor, para glorificar a Deus lá, aonde quer que você esteja. Meu irmão, você tem que ser esse brilho. Amém. Você tem que fazer a diferença. Assim resplandeça a sua luz. Aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja. Eu falei de Jabes, eu poderia falar de outros personagens, mas eu falei de Jabes. Eu falei de Davi, que se apresentou para Deus. Falou, não, Deus. O Davi não tinha, sabe, claro, como eu disse, o Davi foi um cara esperto, sim, foi um cara inteligente. Mas mais do que ser inteligente, ele foi corajoso, irmão. Foi ou não foi? Foi corajoso, foi intrépido, ele acreditou, ele creu. E não como eu venci o urso e o leão. E antes de vencer o urso e o leão, que experiência que ele tinha? A Bíblia não fala de experiência de Davi antes dele enfrentar o urso e o leão. Aquilo estava onde? Dentro dele. Dentro dele. O que tem dentro de você, o brilho, a força, a disposição, sabe, a vontade que Deus põe dentro de você de crescer. Quem tem vontade de crescer aqui? Pastor, eu tenho essa vontade, esse desejo. Não deixe isso morrer, irmão. Não deixe isso morrer. Ninguém pode impedir o teu sucesso. Ninguém pode impedir você de brilhar. Esse desejo vai colocar você em desafios grandes. Enfrenta, meu irmão. Comece a ver o poder de Deus. Comece a tirar lições na vida com Deus. A tirar experiência com Deus. Amém? Então, se a gente começar a partir de hoje, meu irmão, eu tenho a certeza que as coisas mudarão. Começa a olhar as coisas diferente. Você não depende de ninguém, você não depende de patrão, você não depende absolutamente de ninguém. O seu brilho tem que ser único. Amém? O seu brilho não se pode apagar de maneira nenhuma. Tem que ser fixo. Astro tem brilho próprio. E o brilho é fixo. Nada apaga. Nada é capaz de apagar. E principalmente o brilho da estrela, por exemplo, que mais aparece quando chega a noite. É na hora dos momentos difíceis que você precisa fazer a diferença. Amém? É ali que você tem que mostrar que realmente existe Deus em você. Quem é de Deus aqui? Cria nisso, irmão. O que Deus? Eu vou voltar no Isaías para eu terminar. Eu quero ler só para você. Depois você medita sobre isso. Coitado, eu sou tão limitado, irmão. Mas medita e Deus vai falar muito mais com você. Olha o capítulo 60. Versículo 6, ele diz: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa. Todos virão de Sebá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão com agrado, subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente das ilhas de Quedar me aguardarão, se congregarão e junto a primeiro e os carneiros de Nebaiote para trazer teus filhos de longe, com agrado,
subirão a sua ao prata, meu altar. E o que, gente? E eu Glorificarei ouro com a casa eles da minha glória. na Quem santificação são do nome esses do que Senhor, vêm voando Deus, como e do Santo de Israel, nuvens porquanto e como te glorificou. pombas às Os suas filhos janelas? dos estrangeiros Certamente edificarão os teus exílios muros, aguardarão, e os se seus congregarão reis, e o que, junto a gente? primeiro te e os servirão, carneiros porque de o meu Nebaiot furor te feri, no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive o que, gente? Misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Digam graças a Deus. Aqui vai falando um monte de coisa, vai falando, Deus vai abrindo tantas coisas, Deus vai prometendo tantas bênçãos para nós, se você ler depois você vai ver. Mas qual que é o segredo? Levanta-te e resplandece. Você tem que se levantar. Ninguém pode colocar você de pé a não ser você mesmo. Ninguém pode fazer por você o que só você precisa fazer. Se você não se levantar, não adianta. Eu vou repetir para você, irmão. Problema não são as pessoas. Eu só não vou para frente, pastor. Sabe, meu irmão, como Isaac que brilhava, entulhar os poços dele, ele foi e cavou de novo. Entulhou de novo, ele foi o quê? Essa é uma pessoa que brilha, irmão. Fica chorando, que prejuízo que fizeram contra mim, cometeram uma injustiça contra mim. Eu sei que é difícil algumas coisas, mas uma coisa eu também sei, meu irmão. Vale muito mais a pena você voltar a brilhar, você voltar a se levantar na presença de Deus e falar, Deus, eu vou passar por cima disso. Eu vou superar isso. Amém? Eu vou superar. Não deixe, irmão. Eu vou te falar uma coisa, não dê o gosto para o diabo, sabe, de derrotar em qualquer situação na tua vida. Eu vou te contar um único exemplo para eu terminar aqui. Eu estava numa igreja, alguns anos atrás, 2012. Tem alguém do Xaxim? Foi a igreja do Xaxim. Eu estava lá. Irmão, aquele lugar ali era complicado demais. O pastor David foi de lá. Talvez o senhor confirme o que eu esteja falando. Mas, irmão, aquele lugar ali é difícil demais. Eu cheguei naquele lugar debaixo de uma opressão muito grande. O pastor Bruno, que estava lá na época, tinha morrido em um acidente de moto. Quem lembra disso? Vocês lembram? Foi uma tristeza muito grande. Antes, um pouco, naquela igreja, um obreiro tinha se matado para o lado do viaduto, lá da Avenida Brasília, com Xaxim, da BR-116. E quando eu cheguei naquela igreja, você sabe o que Satanás falava para mim? Você é o próximo. Minha esposa está aqui. Todos nós fomos afligidos. Eu vou acabar com vocês. Tudo que vinha nessa cabeça, vocês são os próximos. E a gente começou a orar. Falei, não, demônio. Chegou uma hora que eu falei, eu vou parar. Falei, não aguento mais. E eu vim na sede e falei, pastor Fernando, me tira de lá. Me tira de lá porque eu não aguento mais. Não estou aguentando, eu estou ficando louco. Loucura, não estou aguentando, me tira de lá, por favor. Ou me dê um mês de férias, me deixa descansar. O pastor Fernando olhou para a minha cara e falou, não, você não precisa de descanso. Você precisa vencer isso. Irmão, na hora, quis dar um ruim dentro de mim. Eu falei, nossa, meu Deus. Eu falei, não é possível. E o pastor começou, você precisa vencer, é um demônio. Se você sair, o demônio vai continuar. Você precisa vencer ele antes de você sair. Meu irmão, eu saí daqui meio indeciso ainda. Falei, meu Deus do céu, com a cabeça confusa. E eu voltei, irmão, para aquela igreja e falei, Deus, então me ajuda. Eu começava a orar, parece que não adiantava nada a oração. Irmão, pensa uma coisa horrível. Mas deu, irmão, um ano depois que eu estava lá, eu senti que aquilo saiu de mim. Aquela opressão saiu de mim. Meu irmão, eu saí daquela igreja depois de 1 ano e 8 meses. Mas eu te garanto para você. Sempre digo, acho que não sei se eu teria algum desafio tão grande, mas eu acho que eu não tenho mais medo de nada. Nunca fuja. Nunca deixe o diabo apagar. Você tem que brilhar e o diabo tem que se apagar. Amém, gente?
Não aceite perder uma batalha para o diabo. Não aceite. Lute, chore, esperneie, como você quiser fazer. Meu irmão, mas vai com garra até vencer e não sai, não retroceda, porque, meu irmão, se você se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele o quê? Ele fugirá de você. Não tem como dar errado. É difícil. Eu, por mim, eu teria corrido. Não tenho vergonha de falar, eu queria largar. Mas o pastor Fernando era de Deus suficiente para enxergar que eu precisava e eu tinha condições de vencer. Meu irmão, Deus sabe que com a tentação vem também o escape. Ele não vai colocar sobre você um fardo maior do que você pode suportar. E você vai vencer em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Então não aceite perder. Faz a sua estrela brilhar onde for e assim você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus, ele falou, vocês são a luz do mundo. Não esconda a cidade que está edificada, que eu já edifiquei. Não esconda. Não pega a tua luz e coloca debaixo, não. Não pega o seu talento e não enterra, não, meu irmão. Usa, porque Deus vai fazer você ser uma bênção. E no meio desse mundo todo, todos verão a glória do Senhor sobre nós, sobre você, sobre a sua empresa, seus negócios, aonde quer que seja. Você vai ser um destaque para a glória de Deus. Amém? Digam graças a Deus. Levante as mãos para os céus assim. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem bonito que Ele merece. Ele é digno de toda honra.